Então é isso, pessoal. Estamos aí na nossa próxima aula, Teoria Contemporânea da Administração. E na aula passada nós falamos sobre a matriz BCG e falamos também da análise de SWOT. Deixei um exercício para vocês, executaram, mandaram por meu e-mail. E agora eu quero continuar a nossa aula trazendo alguns conceitos para vocês para evolução da administração, ok? Então, para onde que vai a administração? Então, nesse aspecto, eu quero compartilhar com vocês uma tela, a tela do livro. Eu estou na página, depois vocês podem acompanhar comigo, mas depois vocês abrem o arquivo aí com vocês, tá? Estou na página 591, nós pulamos várias páginas, justamente para ir nos pontos principais daquilo que eu entendo que é importante para vocês. Deixa eu só ver se eu vou começar aqui mesmo. Nós vamos começar numa página anterior, que aí a gente consegue ter a visão geral daquilo que nós vamos estudar. Alguém rabiscou meu PDF, mas está de boa. E isso agora fez o X, agora ficou bom mesmo. Ótimo, vamos lá. Pessoal, quero iniciar com vocês falando hoje sobre melhoria contínua. Quando eu falo de melhoria contínua, eu estou trazendo então um conceito de que nós devemos sim trazer essa melhoria contínua a cada dia para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento e também para a própria empresa. A melhoria contínua ela veio de acordo com a teoria da matemática, então é uma teoria que nós falamos também de uma maneira mais simplória dentro da sala de aula, e vem então trazendo análises estatísticas para mostrar que cada dia nós podemos evoluir mais. Então, se você pensar que todo ano você precisa ter a sua nova versão, então você sempre vai buscar melhorias baseado, né, naquilo que você identifica como importante para você. Então, dentro disso, nós conseguimos perceber que a melhoria contínua ela traz uma série de benefícios não só para a empresa, quanto também para o profissional. Então, quando nós definimos essa teoria para aplicar na empresa, nós estamos falando então de casos de processos, de atividades que precisam fazer aquele ciclo do PDCA. Não sei se vocês conhecem a metodologia PDCA, conhecem? Dá um joinha para eu saber se vocês já ouviram falar do PDCA. Parece que não, né? Algumas sim. Ok. Quando a gente fala do PDCA, a gente está falando de uma melhoria contínua que vem através de 4 etapas. E nessas etapas eu vou demonstrar para vocês colocando, deixa eu buscar aqui um desenho que eu já mostro para vocês como que esse PDCA funciona. E o PDCA está intimamente ligado com a melhoria contínua. PDCA nada mais é do que uma sigla no inglês, que o P significa plan, o D significa do, o C significa check e o A significa action. Então, PDCA. Esse PDCA, deixa eu ver aqui uma imagem interessante para eu mostrar para vocês de uma maneira melhor. O PDCA, então, ele é um ciclo que traz melhoria contínua, mas de uma maneira que você precisa fazer, a gente fala rodar o PDCA, mostrar que existe um planejamento, existe uma execução, uma verificação e uma ação. Vou postar uma outra tela aqui para que vocês consigam perceber o que eu estou dizendo. Pronto, acredito que vocês estão vendo o ciclo PDCA aqui na tela agora. Então, como eu disse para vocês, é um ciclo que ele sempre vai começar aqui no P. E o P significa planejar. Então, toda atividade que nós formos fazer, tudo aquilo que nós tentarmos então executar, nós vamos começar com planejamento. E o planejamento, muitas vezes,
é muito mais trabalhoso do que as outras etapas. Isso faz com que o administrador, faz com que as pessoas no qual executam a atividade precisa então definir os pontos que vão ter aí do PDCA. Então, nessa parte do planejamento é a parte maior e mais detalhada que você precisa fazer. E aí, uma vez que você planeja, você tem a parte do DO, que é do, que você executa. E depois que você executar, você tem uma maneira de verificar. Será aquilo que eu fiz deu certo? Se deu, eu vou agir, que é uma ação que é relacionado a aquilo que deu errado, eu corrijo. Na ação eu tenho duas. Eu corrijo as coisas erradas e padronizo as coisas que deram certo. Vamos dar um exemplo simples agora de Semana Santa. Vamos pensar que nós vamos viajar para a praia. Ei, beleza. Vamos viajar para a praia e no que nós vamos viajar para a praia, a gente vai então fazer o nosso planejamento de viagem. Então a gente pode pensar, a gente vai de avião ou de carro? A gente vai de trem também, é uma opção nossa, mineiro. A gente também, nós vamos para ficar quantos dias? Só feriado, uma semana? Nós vamos ficar em alugar alguma casa no Airbnb, no Booking, em algum aplicativo, nós vamos ficar em hotel, nós vamos ficar na casa de parentes, como que vai ser essa hospedagem? Chegando lá, nós vamos alugar algum carro, nós vamos ter transporte público, quais são as praias que nós vamos visitar? Vamos ficar só em uma praia? Nós vamos ficar quanto tempo na praia? Nós vamos levar quanto de dinheiro? Tudo isso está entrando no meu planejamento. Quem vai comigo? Vai pessoas idosas? Vão pessoas que têm alguma limitação de acessibilidade? Vão crianças? Todas essas perguntas que eu estou fazendo vão delimitar o tipo de evento que você tem. Se só está indo jovens, então a gente sabe que é um tipo de evento. Se está indo pessoas mais idosas, né, então também é um outro ritmo de passeio. Então, tudo isso fala da maneira que eu planejo a minha atividade, ok? Aí, o que é o do, então? O do é fazer, é executar. Uma vez que eu faço aquela atividade, então, no nosso exemplo aqui é ir para a praia. Então, já que eu planejei tudo, agora eu vou. Eu vou. E quando eu estou indo para a praia, estou ali desfrutando daquele momento, eu vou verificar o que eu planejei. Quanto que eu tinha, então, disponível para gastar por dia? Quanto que eu, sei lá, qual local que eu vou ficar? Eu vou alugar carro ou não? Eu vou executar tudo aquilo que eu planejei. Depois eu tenho uma parte de verificar, checar, que a gente chama check, que é essa maneira que eu vou pensar assim, olha, será que eu programei para essa viagem R$ 5.000, então era para eu gastar R$ 1.000 cada dia. Será que eu consegui? Foi bom? Foi ruim? Foi interessante? Eu tinha que gastar menos ou mais? Eu vou avaliar todo o meu planejamento e a minha execução nesse momento de checar. Então, tem algumas pessoas que falam assim, olha, vai lá naquele restaurante que é muito bom. E aí você, às vezes, vai com uma expectativa gigante e quando chega no restaurante, você fala, nossa, esse restaurante é até bom, mas não é tão bom assim. Você vai com uma expectativa muito maior do que aquilo que realmente você idealizou. Então, a gente vê que o planejamento ele tende você indica coisas para as pessoas e as pessoas às vezes participam mediante daquilo que você falou antes. Mas a verificação é bem isso. Será que ela está de acordo com aquele planejamento que eu fiz? Então isso vai fazer com que você tome decisões, posturas, para que você veja como que foi o seu planejamento e a sua execução. E aqui, na ação, você vai ver os pontos que deram ruins, assim, os pontos que não foram bons. Exemplo, um amigo me indicou um restaurante e quando eu cheguei lá eu não fui bem atendido. Então, você já corrige esse ponto para que quando você voltar naquela cidade, você não passe né, por esse constrangimento novamente. Você pode ter também, não sei, você vai para a Bahia, comeu ali vários acarajés,
e você não sabia, né, o que era quente, e falou, quero muito quente, aí colocaram muita pimenta para você, e você ali comeu e, enfim, teve problemas aí do intestino, e você padronizou, olha, não como mais acarajé quente, que isso é com pimenta e que não vai dar certo. Então, você padroniza, você corrige o que deu errado e você padroniza o que deu certo. Então, às vezes você alugou o carro em determinado tipo de agência e você fala, nossa, essa agência foi muito boa, foi um atendimento sensacional, me deu desconto, nossa, foi ótimo. Então, eu vou padronizar, eu quero ficar nesse evento, né, nessa locadora, enfim, fazendo esse tipo de serviço. Então, isso mostra essa questão da melhoria contínua. Então, dentro disso, eu mostro para vocês lá a nossa matéria, que vai falar sobre essa melhoria contínua, e trata, então, dessa sequência, desse desenvolvimento, então, que não vai parar. E a partir do momento que você já rodou uma vez o PDCA, você pode, então, fazer isso de uma maneira constante. Teve uma época da minha vida que eu fui muito para a região dos lagos, no Rio de Janeiro. E ali eu conheci Búzios, conheci Arraial do Cabo, conheci Cabo Frio, conheci, enfim, aquela região ali. E eu gostei tanto do lugar que eu acabei indo ali alguns anos, assim, direto, uns 3, 4 anos eu fui direto para essa região. E aí chegou determinado momento, eu sempre ficava mais em Arraial do Cabo. Então, eu quase que virei um guia turístico ali. Eu sabia os restaurantes bons, eu sabia os melhores passeios, eu sabia o que valia a pena ou não, eu sabia negociar com os barcos lá para a gente fazer mergulho, que a gente ia sempre de turma. Mas chegou uma hora que eu falei, não, e toda viagem que eu fazia, eu sempre rodava um PDCA. Eu falava, nossa, eu tenho que planejar, vamos ver. Nossa, eu não vou mais nesse restaurante, mas eu vou naquele, aquele vale a pena. Não, aqui tem comida boa, barata, eu vou nesse. E a gente vai rodando PDCA. Hoje, se eu for nessa cidade novamente, eu sei exatamente aquilo que vale a pena, aquilo que não, aquilo que é importante, o passeio que é o melhor. Eu fiz passeio de barco em todas essas cidades, então tem alguns que valem realmente a pena, outros não. Então, a melhoria contínua ela acontece conforme a sua experiência, conforme você vai, então, rodando esse PDCA e trazendo aí benefícios para a organização ou dentro daquilo que você entende que é o seu projeto, ok? Dentro Professor, disso, oi, pode falar. então o ciclo PDCA pode se considerar que ele é uma questão de acerto e erro até se chegar num acerto total? Não é acerto e erro, porque senão a gente vai falar que quando eu falo de acerto e erro, eu não sei quem que perguntou, qual que é o seu nome? Jefferson. Ok, Jefferson. Vou até liberar o áudio para o pessoal, que aí se alguém que também quiser complementar. Então, é o seguinte, não é acerto e erro, porque quando eu coloco um planejamento anterior, então eu não estou falando que eu estou fazendo testes, eu estou falando que eu planejei para depois executar. Então, eu não estou indo totalmente no escuro. Eu estou, então, tendo uma noção daquilo que eu vou fazer, eu estou planejando para depois executar. Agora, quando nós fazemos o ciclo PDCA, chega um determinado momento que nós vamos, então, ter melhorias dentro daquele planejamento que eu fiz. E nem tudo que você planeja dá certo. Nem tudo que você pensa que é o melhor, quando você vai executar, você vê que é algo que não foi viável. Então, por isso que eu não posso colocar que é acerto, né, erro e acerto dessa maneira. Mas eu sempre tenho uma oportunidade no final do PDCA para eu verificar os pontos a corrigir e os pontos que eu posso padronizar porque realmente foram muito bons. Entendeu, Jefferson? Alguma outra É, dúvida disso? Entendi, sim, eu obrigado. gostaria só de completar que eu trabalhei numa empresa que a gente usava essa ferramenta. E essa ferramenta, ela era, tipo assim, para a gente atuar em cima de um erro. Por exemplo, tinha determinada forma de desenvolver uma atividade, mas estava tendo muito erro. Aí eles usavam a PDCA como uma ferramenta para aplicar no erro e descobrir uma melhor forma de estar desenvolvendo a atividade. Ok. Ok, é uma maneira de se pensar. Eu já fiz consultorias em várias organizações que usavam o PDCA como método de trabalho.
E é o seguinte, vincular o PDCA no erro não é o mais adequado, sabe, Vitória? O melhor é nós termos a possibilidade de nós planejarmos, ou seja, eu não estou focando em erro, eu estou focando no acerto. Então, eu vou rodar o PDCA pensando em acertar, porque ninguém planeja algo pensando em errar. Opa, deixa eu... Vou colocar no mute vocês, tá? Para depois vocês... Então, você chama no chat aqui que eu libero o áudio para vocês. Então, a gente coloca o PDCA sempre pensando no acerto. Então, se por acaso ocorre algum erro, alguma situação que não atingiu a meta, alguma questão fora do seu controle, aí sim nós abrimos então um documento que alguns chamam de relatório de tratamento de anomalia, que é o RTA, ou então a gente abre um plano de ação e vai verificar a causa raiz usando o PDCA. E a causa raiz você verifica através de ferramentas da qualidade que vocês ainda vão estudar. Se vocês tiverem a matéria de OSM, não, vocês já estão tendo, eu acho. Então, enfim, eu na OSM, além da matéria de OSM de fluxo, dessas coisas que vocês estudam, eu geralmente passo também o desenvolvimento dessas ferramentas da qualidade para chegar na causa raiz de um problema, analisando junto ao PDCA. Tá? Então, isso é algo que geralmente a gente faz. Isso está dentro de muitos trabalhos de consultoria que o administrador também executa. Tá? Então, o administrador já deixou daquela questão de achar alguma coisa. Nós fazemos diagnóstico empresarial conforme as ferramentas que nós aplicamos dentro da própria empresa. Ok, pessoal? Vou liberar um mute aqui para ver se vocês têm alguma coisa para falar. Querem falar alguma coisa, complementar? Posso continuar? Acho que sim, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Me manda um belezinha aí para eu continuar. Vocês não querem falar, não? Ô, Juliana, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não sei se encaixa nessa questão da melhoria contínua, mas eu na posição de gestora de uma empresa, sim, onde eu estou diante de uma situação em que meu cliente, por exemplo, está insatisfeito. Essa questão do planejamento, onde, por exemplo, que ele ficou insatisfeito com alguma coisa, como que eu faço esse planejamento para, entre aspas, reconquistar a confiança desse cliente e não perder? Ok, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no que ele está insatisfeito. Então, você está insatisfeito com o quê? Será que é com atendimento, que é com produto, que é com serviço? Então, você precisa identificar o que ele está insatisfeito. Mediante o que ele estiver insatisfeito, você vai precisar de aplicar algumas ferramentas para que você identifique a causa raiz do problema. Porque, às vezes, nós julgamos situações que não são verdades. Por exemplo, eu vou numa loja de shopping, que saudade de loja de shopping. Eu vou numa loja de shopping e para comprar determinado produto, vamos supor que seja uma blusa. E chegando nessa loja, eu sou mal atendido. Uma funcionária mal-humorada, fala de qualquer jeito, tá gritando, me trata mal e eu fico insatisfeito naquela loja, ok? E aí, em primeiro momento, eu posso pensar assim, essa mulher precisa de treinamento. Ela precisa de um treinamento, ela não sabe atender cliente, ela não tem, não sei, tino para venda, talvez. Então, eu saio de lá com uma série de rótulos que eu coloco dentro daquela funcionária. Mas a verdade é que aquela funcionária não necessariamente ela precisa de treinamento. Pode ser que ela teve outros motivos para ela ficar daquela maneira. Ela pode, por exemplo, estar ganhando mal na empresa, a empresa não tem cargos e salários, né, bem definidos para fazer uma promoção para os seus funcionários, ela já é funcionária ali há 10 anos, e aí, quando ela pensou que ia ser promovida, uma outra pessoa de fora entrou para ser gerente da loja, ela está ali desmotivada, está ali chateada, e ela decidiu que ela vai ter uma postura ruim mediante aos clientes. Então, de repente, até para forçar uma demissão. Então, esse problema não é por causa de falta de treinamento, não é por nada disso. Se você fosse analisar a causa raiz,
é porque essa empresa precisava estruturar melhor sua gestão, precisava fazer ali uma promoção para os seus funcionários, precisava fazer, de repente, uma avaliação de desempenho dessas pessoas para que mostre para elas quais são as falhas que elas precisam melhorar, o que ela precisa desenvolver e aquilo que é os pontos positivos também dessa pessoa. Então, tudo isso faz parte de uma análise que você faz para, sim, tomar decisões assertivas. E o PDCA, ele te ajuda nisso, mas sempre pensando no acerto, pessoal. A gente não pensa no erro, a gente pensa em acertar. Caso, na sua verificação, que é lá no cheque, você vê que deu alguma coisa errada do seu planejamento, aí você corrige para planejar certo na próxima etapa e fazer o seu ciclo dar certo. É dessa maneira que o administrador trabalha usando essas ferramentas, ok? Deu uma belezinha ali, então eu acho que foi satisfatório. Alguma outra questão, pessoal? Posso passar? Posso? Acho que sim. Vamos lá. Voltando para a nossa apostila, para o nosso livro. Então, a gente está falando da melhoria contínua. Então, eu não vou ler aqui com vocês, que senão a gente perde muito tempo aqui na leitura, mas vocês depois podem ler, está lá na página... Na página 578, tá bom? Vocês façam essa leitura, que é importante para vocês entenderem essa questão da melhoria contínua. Tô dando umas travadas às vezes. Deixa eu ver. Não, é 579, tá? Melhoria contínua. Aí aqui vai falar também sobre o Kaizen, que é uma ferramenta também da área da qualidade. Depois vocês vão pesquisar um pouco melhor, né? Então, uma ferramenta japonesa e que ela deriva, assim, o que ela significa, trazendo realmente um processo de gestão e uma cultura de negócios de uma maneira contínua e gradual. Então, o Kaizen, ele promove uma padronização, uma assertividade, algo que venha trazer para a empresa, para os produtos, vamos falar, uma padronização e sempre tendo uma filosofia de melhorar sempre aquele produto, aquela empresa, aquele serviço no qual está sendo definido. Como que eles fazem isso, então? Eles colocam métricas ou indicadores para que esses produtos e esses serviços sejam executados conforme aquilo que eles definiram. Também é muito normal de nós irmos em alguma lanchonete, alguma coisa assim, e o lanche ser diferente de acordo com vamos falar, o funcionário. Então, tem, por exemplo, empresas locais que a gente vai e tem funcionários que, vamos falar, capricham mais no hambúrguer, em algo assim. Eu já fiz uma consultoria para uma rede de crepe. Não sei se vocês sabem o que é crepe. É uma massa branca e que eles colocam recheio e faz dentro tipo de uma espécie de uma misteira, tá? Enfim, o que acontecia nessa empresa? A mesma quantidade de material rendia, sei lá, 50 crepes com um tipo de funcionário e para o outro rendia 40. Não é que o funcionário comia os crepes, era porque determinada forma de fazer era diferente. Então, um funcionário que dava menos crepe, com a mesma quantidade de material, nós verificamos que quando ele ia fazer, ele deixava dar muita borda no crepe, ele colocava mais recheio que deveria, e enfim, e os clientes automaticamente identificavam esse tipo de funcionário. Eles sabiam que esse funcionário era um funcionário que, vamos dizer, que ele conseguia dar ali mais produtos para um determinado tipo de atendimento. Mas para a empresa isso era muito ruim, porque primeiro que as pessoas, aquele que fazia o crepe certo de uma maneira correta, era meio que recriminado que o crepe dele não era, vamos falar assim, tão recheado, tão bom assim.
Além disso, você tinha uma falta de padronização nos seus serviços. Isso não acontece, por exemplo, naquelas empresas de fast food, né, que é McDonald's, Burger King, essas empresas assim, você não tem esse tipo de problema, porque a padronização é algo que eles pesam cada produto. Também aquelas lojas daquele sorvete, não, nem é sorvete, é feito com iogurte, Yogoberry, não sei se é a marca ou se é o nome do produto, mas eles pesam no pequeno tem uma quantidade de gramas, no médio tem uma quantidade de gramas e no grande é a mesma coisa. Então, para garantir uma padronização, isso nada mais é do que o Kaizen. E vocês vão verificar aqui como é que ele funciona e está aqui no seu livro, tá bom? No nosso tempo aqui, só tenho 8 minutos para falar. Eu quero introduzir o assunto de qualidade total, que é um assunto também bem difundido e eu me sinto muito à vontade de falar desse assunto. Eu fiz formação na parte de auditoria internacional ISO, então eu sou auditor líder também desses processos de ISO, e a normatização da ISO nada mais é do que foi oriunda dessa parte de qualidade total. E a qualidade total ela vem então a partir dos anos de 70, com o desenvolvimento mesmo das exigências do cliente. Às vezes a gente escuta que o termo qualidade é um termo relativo, e a maioria concorda com isso. Na verdade, quando a gente fala assim, esse produto tem qualidade, cada um tem uma maneira de pensar qualidade. E por isso, muitas vezes, faz com que a gente entenda que qualidade é algo subjetivo. Mas, na verdade, pessoal, qualidade não é subjetivo. Qualidade, ele é algo que você consegue definir. Então, se eu fosse definir qualidade, ela tem uma definição clara, que significa o seguinte: atendimento a um requisito. Então, qual é seu requisito? Isso é a sua qualidade. Então, a qualidade ela vai basear de acordo com aquilo que foi requerido de você. Então, se a gente vai lá no shopping Oiapoque, que é um shopping, né, popular aqui de Belo Horizonte, se você compra uma caneta, essa até é bem conhecida, né, uma marquinha bem conhecida, mas vamos supor que seja uma caneta Oiapoque, tá? Essa caneta Oiapoque, ela, sei lá, custa 10 centavos, ela veio lá da China e 10 centavos é o custo dela. Aí você fala assim, essa caneta Oiapoque, ela tem qualidade? Aí a minha pergunta para você é outra. Quais são os seus requisitos de qualidade? Quando você pensa na caneta Oiapoque, você pensa nessa caneta para fazer o quê? Aí, de repente, você vai falar, eu só quero preencher uma ficha, uma folha de ofício. Aí você preenche a ficha. Se a caneta conseguir preencher do início ao fim, ou seja, ela teve qualidade, atendeu um requisito que você, assim, estipulou para ela. Se você entende que essa caneta Oiapoque ela deve durar para uma aula inteira minha, de você escrever 3, 4 matérias com essa caneta, talvez essa tinta, talvez a qualidade dela não vai conseguir superar a sua expectativa ou atender a sua expectativa, porque você teve expectativas maiores do que o produto no qual você comprou. Então, se você quer então definir isso, a Naira está aí no chat falando da minha matéria, que ela já copiou muito. Então, se você quer definir a qualidade desse produto, você tem que ver o requisito desse cliente. Então, isso vai definir situações engraçadas que você passa na sua casa. Às vezes, um primo ou uma prima sua está apaixonada. Fala, pronto, vamos falar de prima. Estou apaixonada e tal. O meu namorado é lindo. Ok, você fala, que bom, né? Que bom, deu sorte na vida. Aí quando você vai no encontro da família, a pessoa leva o namorado, tadinho, bem assim, né? Bem reformado. E aí você fala, uau, onde que ela viu, né, lindo nisso? Aí depende do requisito. De repente ele pode ser muito, né, assim, muito independente, muito, sei lá, interessante. E isso faz com que ele se torne uma pessoa linda para o requisito que a pessoa está dizendo. Assim também é o serviço e produto que você compra. Então, todo momento, quando a gente fala sobre requisito, sobre qualidade, vai sempre aderir a um requisito.
E quando a gente fala da qualidade total, é bem isso, é atendimento ao requisito de um cliente. Então, quando estamos falando de produto ou serviço, por isso que é muito importante o feedback, porque quando a gente fala de feedback, eu estou vendo se o atendimento ao requisito ele foi assim definido. Então, isso é muito normal dentro das nossas transações de produto e serviço, mas nós precisamos estar conscientes disso. A qualidade ela vai basear conforme aquilo que você assim está requerendo do seu cliente. Agora, também temos que ser justos nessa avaliação. Às vezes você quer comprar uma caneta de 10 centavos e quer que ela dure lá por 3 anos. Então, já provavelmente esse requisito seu está fora daquilo que a especificação técnica exige, daquilo que realmente aquilo, né, não é algo, vamos falar, normal de se acontecer. Existe uma normalidade em cima disso, tá? Alguém está com dúvida nesse critério? Se você quer compartilhar alguma coisa, pode compartilhar. Posso passar? Então, pessoal, dentro da qualidade total, falando então dessa questão dos requisitos, a gente então mostra que Ruran que trouxe isso para a própria administração junto com Deming, então eles conseguem conceituar a qualidade como que deve ter um objetivo, uma necessidade do usuário, presentes e futuras. Então, sim, no requisito da norma ISO 9001 é atendimento a um requisito. Aqui também, o outro autor fala que o total das características de um produto ou serviço referente a marketing, engenharia, manufatura, manutenção, pelas quais o produto ou serviço, quando em uso, atenderá às expectativas do cliente. Esse é um conceito mais abrangente, mas, de uma certa maneira, atendimento a um requisito, ok? E aqui a gente tem algumas etapas que são contidas dentro da qualidade total. A primeira é a escolha de uma área de melhoria, ou da área no qual você quer ter, né, essa evolução. Então, você vai verificar aquilo que tem de defeito para que você venha reduzir ou mitigar esses defeitos até o momento que isso chegue a uma determinada qualidade aceitável. O 2 é a definição da equipe de trabalho, que vai trazer a melhoria. Dependendo da equipe que você tem, isso faz muito da qualidade do seu produto ou serviço. Identificação do benchmarking, vai falar, benchmarking, vocês estão acostumados com essa palavra? Benchmarking é uma forma de nós termos... Estão acostumados? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Ok, tá bom. Benchmarking, pessoal, é uma maneira que as empresas que trabalham bem ou são referências em alguma área de conhecimento, elas acabam ditando as regras do mercado. Então, determinadas indústrias de carro, ela tem métodos de produção que acabam sendo os métodos ótimos de produção. E elas são, então, alvo de fazer um benchmarking. Ou seja, se você tem algo que é referência, as outras empresas vão querer verificar suas melhores práticas para poder trazer para aquela organização. Então, alguns falam o seguinte, benchmark é cópia. Não, não é cópia. É as melhores práticas sendo difundidas em uma outra organização. Então, sempre quando a gente fala sobre benchmarking, a gente vai trazer esse conceito de melhores práticas e a partir do momento que você consegue ali trazer benefícios para a sua empresa. E aí, pessoal, a minha aula está terminando aqui, pelo menos nessa gravação. Eu vou colocar um outro link para a gente pelo menos terminar esse guia aqui, tá? E aí a gente, para terminar,